funciona isso. Eu quero convidar aqui o preletor dessa noite, nosso querido pastor Alexandre Gomes, já um velho conhecido de todos nós, e que hoje vai nos trazer o recado dos céus, diretamente do coração de Deus, para o dele e para o nosso também. Então, querido, eu quero orar por sua vida nessa hora, te agradecer mais uma vez por estar conosco. Vamos orar. Deus de amor, Pai eterno, te damos graças, Senhor Deus, pela vida desse príncipe teu que se encontra aqui na tua casa, nessa agência do Senhor. Que o Senhor continue abençoando a sua vida em todos os segmentos. Muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo, que tem ministrado, Senhor Deus, a tua palavra, tem pregado o teu evangelho por onde quer que ele vá. E que agora ele possa falar aos nossos corações, o Senhor possa falar aos nossos corações através dele. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, querido. Pegou o microfone? Bota na água para ele, bota a máscara. Bota a máscara. A água lá primeiro, bota a... Boa noite. É um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. No ano passado estivemos aqui. Trago um abraço da nossa igreja, Vida e Vitória, para esse lugar, para cada um que aqui está. Agradeço muito, pastor Paulo, pelo carinho de sempre. O pastor Paulo tinha me agendado para o primeiro domingo, não foi isso, pastor Paulo? E aí, devido a uma intercorrência lá na nossa igreja, eu fiz algo que não gosto de fazer, e por isso eu peço perdão aos irmãos, mas desde já sou grato pela compreensão. Estaria aqui no primeiro domingo, não pude estar devido a esse pequeno problema, né? Mas Deus é tão bom e misericordioso que compartilhou com o pastor Paulo a misericórdia e nos deu a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, tá? Justifico aqui, estamos falando de família, o mês da família, a ausência de minha querida esposa, deixei ela em casa ainda com um pouquinho de dor, né? Ela está passando por um processozinho de saúde e ela está um pouquinho acamada, não é Covid, né? Ela está com um problema na vesícula e está com bastante dor, deixei ela em casa, deve estar nos assistindo, participando deste culto maravilhoso, graças a Deus. Então, um beijo aí, não sei nem para qual câmera olhar, né? Para cá, para lá, tem tanta câmera aqui. Tô lá, é isso? Então, beijinho, meu amor, tá? Saudade. Isso é uma bênção, minha flor. É uma flor de formosura. Vocês estão bem, amados? Amém. Eu acho que o pessoal está meio de máscara, acho que o pessoal não está muito bem. Mas vou perguntar de novo, vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Isso é bom demais, poder estar na casa do Senhor. Às vezes mesmo no meio da luta, eu ouvi a nossa irmã falando, né, que esse tempo é um tempo difícil para todos nós. Nós como pastores estamos administrando uma etapa difícil dentro das igrejas, né, dando assistência a muitas famílias que estão precisando de ajuda, de apoio. Esse período é um período muito difícil, mas logo no início da pandemia eu não conseguia ver a igreja calada, a igreja silenciada e o pastoreio suspenso, porque eu não imaginava, eu não consigo imaginar até agora Jesus Cristo falando assim: não, para ministério, para tudo, porque chegou pandemia. Pandemia, a gente não pode exercer ministério. Eu não consigo ver Jesus trancado numa casa, falando assim: não, é pandemia, eu não vou exercer o ministério. É claro que nós temos que tomar todos os cuidados necessários. Nós temos que ser vigilantes o tempo inteiro, ao entrar e ao sair. Mas o ministério, a obra que o Senhor tem a realizar na tua vida, ela não pode parar.
Amém, amados? Nós cantamos isso durante muitos anos e cantamos isso praticamente todo culto, dizendo que não vamos parar, não vamos retroceder, não vamos calar os nossos lábios, e aí a adversidade chega. E acredite, assim como a Bíblia fala, né, ela vem tanto para o justo quanto para o injusto, e aí nos prova quem realmente nós somos em Cristo Jesus. A provação, não sei se você está passando por algum problema aqui, a provação, ela não vem para te destruir, ela não vem para te desanimar, ela vem para te gabaritar, ela vem para te preparar, ela vem para polir, ela vem para lixar você, ela vem para preparar você para o próximo patamar. Então, para que isso aconteça, nós precisamos ser talhados, ser movimentados pelo Senhor. E é o que tem acontecido nesse tempo tão difícil, e a família tem passado por esse sulavanco, mas eu creio em nome de Jesus que toda tempestade vai passar. O Senhor vai permanecer conosco. Ainda não entrei na palavra, mas quero concluir essa introdutória dizendo o seguinte para você. Os discípulos estavam com Jesus no barco, e a tempestade começou a bater muito forte, o vento e o mar batendo no barco, e às vezes é assim na nossa vida. A luta, os problemas batem no nosso barco e parece que vai afundar. Só que Jesus está no barco, e nós vamos chegar do outro lado. Jesus estando no barco não é garantia não, porque às vezes, escuta o que eu vou falar para você não pensar que é heresia, porque às vezes as pessoas colocam Jesus na vida, mas não deixam ele no controle. Não adianta Jesus estar no barco ou estar no teu carro e não estar na direção, no comando, no domínio. Então coloque Jesus no domínio, no controle, porque por mais que as lutas venham, por mais que as ondas batam e o vento sopre, você vai chegar do outro lado da margem. Mesmo que seja molhado, com cicatrizes, ainda com marcas, mas você vai chegar do outro lado da margem. Deus no controle é a sua garantia de sucesso, é a sua garantia de êxito. Portanto, meu amado, mesmo não entendendo os planos do Senhor, porque os caminhos e o entendimento dele está muito acima dos nossos, mesmo assim, não entendendo, nós nos colocamos, nos sujeitamos à vontade soberana de Deus. E é um tempo onde nós precisamos nos sujeitar ao Senhor, né? Em nome de Jesus, pastor Ellison falou aqui, quem somos nós para colocarmos Deus em xeque e querermos decretar o que Deus há de fazer ou não? Senão como filhos, nos sujeitar ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, só me faça entender um pouco da tua vontade, esclarece ao meu coração, porque ele é tão enganoso, e às vezes ele é tão egoísta, porque eu penso que eu sei qual é o melhor, o que eu devo fazer, para onde devo caminhar, mas o Senhor tem um controle e sabe de tudo, e nós devemos agradecer, como diz a palavra em Tessalonicenses, dê graças ao Senhor, e o principal, se sujeitar a Ele. O tema de hoje é um tema intrigante, é um tema poderoso. Como disse a irmã, olhou, falou, Paulo e os 10 mandamentos. Aí alguma pessoa pode ter pensado, existe alguma correlação? Óbvio, existem tantas correlações que isso aqui poderia ser pauta para o ano inteiro. Mas, todavia, contudo, a gente vai se ater a uma pequena parte. E eu peço aos irmãos que nos dê de presente a sua total atenção, coloque a sua atenção agora na palavra de Deus, para que você venha a entender tudo que eu vou falar, para que você receba no teu coração e guarde no teu coração a poderosa palavra de Deus. A palavra, ela é lançada e muitos não recebem porque deixam a palavra à beira do caminho. E ali à beira do caminho, pessoas passam, pisam, sufocam, amassam a semente e ela não dá crescimento. Às vezes as pessoas recebem a palavra, mas deixam a palavra caída no meio de pedras.
e ali não tem espaço suficiente para que ela cresça e venha a amadurecer. Mas a Bíblia é muito clara em Marcos que existe um grupo de pessoas que recebem essa palavra e compreendem e acolhem essa palavra no seu coração. E quando essa palavra é acolhida no coração, mesmo que as aves tentem, mesmo que os demônios tentem se aproximar, eles não conseguem retirar essa palavra que é poderosa do coração do crente. E aí o crente consegue deixar desenvolver a palavra de Deus. Nós precisamos ser aqueles como da igreja do primeiro século, que deixam a palavra de Deus desenvolver em seu coração, para que assim possa a família, o indivíduo, o ser transformado no seu caráter, no seu DNA espiritual. É o que nós precisamos. Hoje a maior crise no mundo não é a pandemia. Hoje a maior crise no mundo não é financeira. Hoje a maior crise no mundo já vem sendo e vem em crescente escala, são problemas familiares. E isso entrou na igreja, arrebatou os irmãos, mas o pior disso tudo é a acomodação da mentalidade de alguns ao entender que é assim mesmo. Problemas que acontecem lá, acontecem cá. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Pedro, o apóstolo Pedro vai chamar você de povo santo, sacerdócio real, povo escolhido, eleitos do Senhor. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas guardadas pelo nosso Deus. Portanto, cumpre-se a palavra dizendo: mal nenhum chegará à tua tenda, praga nenhuma vai se estabelecer dentro da tua casa. A tua casa ela é guardada e protegida pelo Eterno em nome de Jesus. E o tema está aqui, apóstolo Paulo e os 10 mandamentos. Eu quero ler um texto de Romanos 5, se puder projetar para mim aí, eu agradeço, para eu ver aqui a versão dos irmãos, porque a minha versão pode destoar dos amados. Aonde que leio aqui? Leio aí? Leio não. Leio. Eita, leio aqui. Nem com óculos vai lá, só binóculo. Não é a televisão, são os meus olhos. Meu irmão, obrigado. Aqui eu leio, sem óculos, aleluia. Romanos 5, nós vamos ler o versículo 20 e 21. E vamos começar falando de apóstolo Paulo. Amém. Diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça. O 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também o quê? A graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Apóstolo Paulo, antes de ser enviado pela igreja de Antioquia, sempre desde garoto foi uma pessoa obstinada por conhecer a lei. Ele era judeu de nascença, mas tinha uma dupla cidadania com Roma. E apóstolo Paulo, ele sempre foi obstinado por conhecer a lei. Ele era um profundo conhecedor da lei. E ele mesmo falava, e ele mesmo batia no peito: eu sou discípulo. Sentava aos pés de Gamaliel. Sentar aos pés de Gamaliel era porque o ensino na época era dado quando o mestre sentava e os talmidins sentavam em volta, no chão. E apóstolo Paulo está dizendo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que ele está querendo dizer que sentava logo na primeira fileira, na frente.
observando tudo que Gamaliel dizia. E quem é Gamaliel? Gamaliel é um doutor, um erudito da lei. E Paulo está dizendo, olha, eu sou aprendiz, um talmide, discípulo de Gamaliel, eu aprendi com ele a lei. Eu observei os ensinamentos da lei, guardei a lei. Só que Paulo andou por um caminho muito avesso do que a lei queria produzir. A Bíblia vai dizer que a lei, a letra, ela mata. Ela tem o poder de matar. A gente entende que quando o texto diz que a letra mata, a gente fica somente com a ofensa. A gente fica somente com a parte onerosa do texto e diz, olha, se a letra mata é ruim. Se a letra mata, faz mal. Se a letra mata, eu não tenho que ser um observador da lei e da letra. Eu prefiro guardar o meu coraçãozinho tão bonito e perfeito. Só que não é bem assim. Porque quando o texto diz que a letra mata, está dizendo que a lei, ela é um padrão. E Paulo, esse cara que nasceu aproximadamente no terceiro ano, ano 3 depois de Cristo, veio a falecer no ano 67 depois de Cristo, aproximadamente 67, num dia de primavera, a mando do imperador Nero. Nero perseguiu apóstolo Paulo e apóstolo Pedro para que eles viessem a morrer. Diz alguns historiadores que os dois morreram juntos, no mesmo dia, ou no mesmo período, né, perante o mesmo tempo, a execução foi igual, né, igual, não digo assim, um foi morto à espada, e o outro foi morto crucificado, segundo a história, de cabeça para baixo, que é Pedro, mas morreram com igual comando, decreto de morte de Nero, perseguindo a igreja. Mas o que é interessante é que um cara que era doutor da lei, um cara que conhecia a fundo e passeava no meio de doutores da lei, de pessoas que observavam a lei, que conheciam profundamente a lei, essa pessoa, ela vivia somente para impor a lei. E aí ele pede carta ao governante de Israel e de Roma para que casse, você conhece bem a história, para que casse algumas pessoas que ditas cristãs, ou ditas, ainda não havia esse termo cristãs, isso veio depois e na própria igreja de Antioquia, mas se dizia seguidores de Jesus Cristo. Eles queriam perseguir, matar, prender. O que era o algoz, que era o apóstolo Paulo, ou antes Saulo, né? Esse cara, eu vou explicar um pouquinho porquê de Saulo para Paulo, e para que você entenda. Esse cara, o algoz do cristianismo, o algoz dos cristãos, ele dizimou dezenas, centenas de famílias. Prendeu, matou homens, mulheres, decretou sentença para um monte de gente. O algoz, a religiosidade, a letra, somente a lei, ela mata. E é por isso que eu quero falar sobre esse texto de Romanos 5, que onde habitou o pecado, superabundou a graça. Quando Paulo escreve isso, eu imagino o coração daquele cara. E na cabeça dele, muitas das vezes, antes de dormir, principalmente no início, ou de repente no término, ou o tempo inteiro do seu ministério, vindo as sentenças à sua mente, as sentenças de morte que ele ordenara, as sentenças, as condenações que ele ordenara, as famílias que ele havia destruído. E aí por mais que ele tivesse condenado e tivesse feito pessoas sofrer, mas era feito o antemão no coração dele para que ele viesse a se doar
pelo Evangelho. Tem uma frase que eu não sei de quem é o autor, que a pessoa diz assim: a quem muito pecou, muito perdão. E Paulo se cobrava quanto a isso. Paulo se cobrava porque ele se doou o tempo inteiro, ele não tinha tempo a perder e a nem se dedicar a outras coisas, senão o Evangelho e reino. Ele usou todos os seus recursos, toda a sua força, toda a sua energia para se doar por uma causa, para o Evangelho. E por isso ele ficou conhecido até os dias atuais, principalmente na Ásia, como o pai do cristianismo. Alexandre, o latoeiro que significa aquele que fabrica lata, vasilhame, né? Esse cara, ele andava com Paulo e um belo dia o traiu e levou até os comandantes e subalternos de Nero a notícia que Paulo, o apóstolo Paulo, era o líder geral da grande seita chamada cristianismo. Então Roma queria degolar Paulo. Enquanto Roma queria degolar Paulo, pegar Paulo e arrancar o couro, mas Paulo queria se doar em prol desse cristianismo, em prol desse evangelho. Parece um raciocínio ilógico, principalmente para os tempos atuais. Olhar o sofrimento e desejá-lo, olhar a luta e desejá-la, olhar a morte e falar: eu quero. Se é por amor a Cristo, eu quero, eu vou. A pessoa não tange nem o pé para a direita nem para a esquerda, mas ela segue o caminho da condenação dela, da morte dela. Não forçadamente, mas deliberadamente, Paulo seguia em direção ao seu juízo. Paulo foi em direção à sua morte, ao ponto de quase indo para lá. Quando você lê atenciosamente o livro de Atos, no finalzinho relata os últimos dias, o último período da vida de Paulo, o naufrágio que ele sofre, né, da igreja onde ele está, e ele vai dizer: eu estou indo para Roma. E as pessoas falam: não, fica mais, fica conosco, se dedique aqui, a obra está crescendo, nós precisamos de você. Ele diz: não, sabe por quê? Porque lá em Roma tem gente que está precisando de mim. Lá em Roma precisa de sementes também. Por mais que em Jerusalém, lembrando que Jerusalém no primeiro século era o lugar onde havia a maior perseguição no mundo para os cristãos, Paulo ali sofreu, tentaram matar Paulo algumas vezes, e Paulo foi preso, Silas, e no final ele vai em direção a Roma, porque existia um chamado no coração de Paulo. E aí é que está, irmãos. Hoje nós estamos aqui, século 21, ano 2021, em maio, atravessando um período tenso, um período terrível, onde muitas pessoas, famílias inteiras estão sendo governadas pelo medo. Medo de fazer a obra de Deus, medo de se reunir em família, medo de estar na igreja, medo de ser igreja, medo de tudo. O medo é o antagonista da fé. Não é a não crença ou não crer que resulta na falta de fé. O que resulta na falta de fé é o medo. Por isso a palavra vai nos orientar: não seja dominado pelo medo. Não aflige o vosso coração por coisa alguma. A Bíblia é muito clara quando descreve o medo. O medo é um espírito, o espírito do medo. Famílias estão trancadas, reféns do medo. Casamentos estão sendo reféns do medo.
E hoje eu quero declarar na tua vida, amado, esse espírito do medo, ele está caindo, ele está saindo, ele está sendo retirado da tua vida. Você não será governado pelo medo. Mas isso não é só uma ação do Espírito Santo, é uma ação nossa. Paulo foi impactado pela lei, e pela lei ele perseguiu. Só que um belo dia, você conhece a história, ele passando, indo em direção a Damasco, e a Bíblia coloca um caminho em direção a Damasco. Ele segue ali, obstinado em cumprir a lei. Só que aí, com a lei no coração, ele recebe uma revelação. Jesus aparece para Paulo. Jesus aparece naquele momento para ele. E ao contrário do que muitos acreditam, não é nesse momento que não há texto bíblico onde o Senhor fala para ele: eis que agora muda o seu nome de Saulo para Paulo. Não é. Naquele momento os seus olhos são vendados, são fechados, são colocadas escamas nos seus olhos. E ele, agora cego, viu o Senhor, ouviu a sua voz, é direcionado para uma nova etapa de sua vida. Ainda com a lei no seu coração, ainda com a lei cravada, fincada no coração, mas agora com a observância correta do que é a lei. A lei não é para apontar o erro do outro. Quando se fala dos 10 mandamentos que nós estamos falando, está falando de observar os seus próprios erros. Quais são os meus erros? E há algo muito interessante, eu até li aqui na comanda do culto, quais dos mandamentos ou qual dos mandamentos eu não estou seguindo na minha casa. E a pessoa fala assim: caramba, a nossa irmã Cristiane, né? Falou assim, são 10 mandamentos. E a pessoa fala: gente, eu não consegui decorar os 10 mandamentos ainda. Não apoquente seu coração. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos, segundo a palavra de Deus, é somente a espinha dorsal de todo o resto. Os 10 mandamentos é somente a espinha dorsal. Quantos são os mandamentos e as leis bíblicas? 613. 613 mandamentos é que são. Quando Deus entrega para Moisés os mandamentos, que está lá registrado em Êxodo, as primeiras tábuas da lei, essas primeiras tábuas da lei, Deus escreveu, segundo a Bíblia em Êxodo, de número 34, com o próprio dedo, obra da mão de Deus. Deus fez e entregou a Moisés. A Bíblia até descreve o lugar onde Moisés estava, era uma superfície azulada, como safira, e ali Deus tira aquela pedra, escreve e entrega a Moisés. É algo fantástico. E o texto diz que ali estava escrito, frente e verso, com a própria mão do Senhor, as leis e os mandamentos. Mas você se lembra do que aconteceu logo em seguida? Porque os 10 mandamentos, como eu falei, é uma espinha dorsal. E dali provém todos os outros mandamentos. Os 603 mandamentos provém dos 10. Mas não está só em Êxodo 20. Vai de Êxodo 20 até Êxodo 31, se não me falha a memória. Depois você pega em casa, que eu sei que você é bereano. Pega lá e vai ler. Você vai descobrir que está lá dos 20 ao capítulo 31. Aonde Deus está narrando e escrevendo e entregando a pedra para Moisés. Só que Moisés está
está no monte com o Senhor durante 40 dias e Deus fala para Moisés: Moisés, está na hora de descer. Está na hora de descer porque as famílias que estão lá embaixo se reuniram e estão me traindo, Moisés. Deixa eu te fazer uma pergunta, amado. Que tipo de festa você tem feito? Festa de celebração ao Senhor? Ou a festa aonde exclui o Senhor da tua vida? Ou você se reúne em família e coloca o Senhor no altar, no centro, como coluna ou pedra angular, ou você, mesmo que seja de maneira metafórica, reúne os seus melhores utensílios e constrói um bezerro de ouro. Sabe por que muitas famílias não estão dando certo? Porque colocaram um representante em cima do monte, alguém que na família é espiritual, mas dentro de casa ainda tem bezerro de ouro. Quer que a tua família dê certo, quer que sua família seja uma família influente no meio dessa sociedade, tira do meio da tua família bezerros de ouro. Reúne o arraial da tua casa para celebrar, cultuar, engrandecer o nome do Senhor. Não há memorial melhor, maior, do que se reunir à mesa e estudar a palavra de Deus. Não há memorial mais excepcional do que esse. Ou simplesmente falar assim: Senhor, a minha família é tua. Não só esteja no barco, governe a minha vida. Eu não posso ter medo de perder nada no meio dessa tribulação toda. Eu sei que às vezes a lágrima vem, às vezes a tristeza pode vir, somos humanos. É normal isso acontecer conosco. Só que Jesus falou assim, ó, não andeis ansiosos. Ele não falou para você não ficar ansioso. A ansiedade faz parte da natureza humana. Mas ele diz, não andeis, ato contínuo, ansiosos. Não andeis ansiosos. Não permaneçam ansiosos. Porque eu não posso ter medo de perder aquilo que já não é meu. As pessoas dentro das igrejas estão sendo governadas pelo medo porque ainda não entregaram toda a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo que tem a sua digital ao Senhor. Se você entrega ao Senhor, já não há mais lógica no medo. Como é que eu vou perder algo que não é meu? Como eu vou entrar em luta com o Senhor para não entregar algo ao Senhor, ou para não perder para o Senhor? Às vezes algumas pessoas, a gente entende, né, todo o processo, a dor do luto, mas às vezes algumas pessoas, principalmente no mural do Facebook, colocam assim, perdi fulano para o Senhor. Espera aí, então você estava numa luta com o Senhor, para ver de quem era aquela pessoa? Não precisa ser governado pelo medo, entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo nas mãos de Deus. Quando o salmista está dizendo lá, ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, ele está falando só da tua ida e da tua vinda, ele está falando de tudo que é teu, de tudo que você carrega no caminho, porque era assim que eles faziam. Tudo que era deles, tudo que eles possuíam, qualquer riqueza, não havia agência bancária, não havia aonde depositar nada para poder ir seguramente para um lugar e depois de lá sacar. Não existe isso. Naquela época eles tinham que andar com tudo que eles tinham.
Então, quando ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, quando você se desloca de um lugar para o outro, você está levando tudo que é teu. Entrega ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, igreja de Cristo, você que está em casa, entrega tudo ao Senhor. Não seja mais dominado pelo medo, ao invés disso, comece a declarar fé. Eu costumo dizer lá na nossa igreja, assim como a Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? Qual é a boca mais próxima do seu ouvido? É a sua. A boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Portanto, se você não declara fé para você mesmo, não vai ser um pastor aqui em cima, alguém de oração aqui em cima que vai declarar e você vai receber. Você tem que começar a declarar: Senhor, eu creio na restituição da minha família, eu creio na cura da minha família, eu tomo posse, Senhor, de todas as tuas bênçãos sobre a minha casa, eu tomo posse daquilo que o Senhor já preparou no teu coração sobre a minha família. Eu tomo posse de Romanos 5, ainda 17, que vai dizer que aqueles que estão em Cristo reinarão com Ele ainda nesta vida. Nesta vida, não é na posterior, não é na eterna, não é agora. Cristo em vós é a esperança da glória. E Paulo, uma hora com a revelação, ele acordou para o sentido da lei. Qual é o sentido da lei? É amaldiçoar a pessoa, não é revelar o meu pecado, como a palavra diz. Foi dito aqui, eu quero só refrisar o que foi falado aqui antes. Jesus estava ensinando os seus discípulos e de repente ele foi indagado por um fariseu, e o fariseu lhe perguntou, querendo questionar e querendo pegar-lhe pelo pé, testar Jesus. O fariseu pergunta: mestre, eu imagino já a cena, ele dando uma cutucada no outro, olha só, vou pegar ele. Mestre, qual o maior mandamento da lei? 613, irmãos. Aí Jesus vira e fala: ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O segundo, ame ao próximo como a ti mesmo. Só que nós temos que aprender um pouco com o ensinamento judaico. E a atenção maior não está na resposta, mas sim na pergunta. Quem perguntou? O que perguntou? Nós já sabemos da resposta, mas qual é a pergunta? Qual o maior mandamento da lei? Pergunto à igreja de Cristo: estamos na lei? Estamos na era da lei? Não, estamos na era da graça. E na graça? Jesus diz em João capítulo 13, um novo mandamento vos dou. Você não vê isso toda hora na Bíblia não, gente. Um novo mandamento vos dou. Qual? Os discípulos olhando assim, qual? Ame a todos. Ame o teu próximo, como eu vos amei. Não mais como a ti mesmo, mas como eu te amei. Porque a lei vai dizer olho por olho, dente por dente. Se alguém matar alguém da tua casa, você tem o direito de ir lá matar alguém da dele. Foi isso que Absalão foi cobrar de seu pai Davi. O meu irmão estuprou a minha irmã, e a lei diz que ele tem que morrer. Mas Davi, com pena, enviou o filho para longe. Absalão se revoltou, e alguns também do reino se revoltaram. Por quê? Por causa da lei. A lei tem que ser cumprida. Davi não é maior que a lei.
e ali se instaurou uma guerra dentro do reino de Davi. Aí você fala assim, não teve consequência? Teve. A maior consequência foi o profeta virar para ele, enviado por Deus, e falar, olha, por conta disso tudo que aconteceu, a espada não vai sair mais da tua casa, vai continuar na tua casa. A lei diz que se um boi teu, matar alguém à chifrada, qual é o teu comando de um boi? Matou uma criança à chifrada, pronto, agora a família dessa criança tem direito de ir lá na tua casa e requerer a lei e punir a tua família. Aí Jesus vira e fala, ame o teu próximo como eu vos amei. Se baterem de um lado da face, não bata do outro não. A lei fala isso, mas eu falo, ofereça o outro lado da tua face. Se você já achava difícil estabelecer o cristianismo sobre si mesmo, amar o próximo como a mim mesmo, agora imagina você amar o próximo como Cristo ama a igreja, que voluntariamente se doou. Ele diz, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Essa é a igreja, essa é a família. Eu tenho demonstração de amor dentro da minha casa, não é porque o meu filho merece, é porque um dia, mesmo sem eu merecer, Jesus me amou. João vai dizer que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se tem algum amor em nós, é porque Ele decidiu te amar e manifestar esse amor a você, mesmo sem você merecer. Os 10 mandamentos é a espinha dorsal para que você venha colocar a tua família diante do Senhor, mas principalmente, não viver pela lei, mas sim pela graça. Pecou, errou, falhou, mas onde habitou o pecado, superabundou a graça. Sabe por que eu estou aqui? Literalmente, sabe por que eu estou aqui em cima? Porque dentre vós, eu sou o pior de todos. E por causa de ter muito mais pecados do que vocês, a graça do Senhor foi derramada sobre a minha vida de uma maneira surpreendente, sobrenatural, para poder aniquilar a marca do pecado sobre a minha vida. Nós não estamos no lugar aonde estamos porque merecemos, fizemos por onde, trabalhamos muito. Foi muito esmero, muita dedicação, muito envolvimento, muita disciplina. Não. Foi a graça. Eu não merecia, mas a graça me alcançou. Às vezes eu olho para trás e penso, Senhor, por que eu? E eu não tenho resposta, por que eu? Eu não consigo achar uma resposta, por que eu, Senhor? Se não agradecer ao Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua graça chegou na minha vida. Eu não posso bater no peito e falar, eu fui um filho excepcional. Nunca dei BO, né? Mas falar que eu era um filho exemplar é mentira, irmãos. Minha mãe já ficou muito de joelho por causa de mim. Já orou muito por causa de mim. E de repente, em algum erro, pelo critério do coração do meu pai poderia ter falado assim, Alexandre, não há mais lugar para você dentro dessa casa, porque o meu critério de família está muito longe do que você está cumprindo.
Então, Alexandre, procura um rumo para você. Se eu tivesse errado, essa era a imposição da lei. Sai. Será que Deus precisa fazer isso contigo? Teria alguém aqui dentro desse lugar, se Deus tivesse imposto a lei dele sobre nós? Não teria ninguém aqui, e nem existiria esse lugar. Só existe esse lugar porque a graça do Senhor, ela é muito mais poderosa do que qualquer pecado. A graça do Senhor foi derramada sobre a tua vida. A lei, ela é a base. Apóstolo Paulo, em Atos capítulo número 15, apóstolo Paulo foi um cara, meu Deus, você fala que ama Pedro, eu amo Paulo, cara. Um cara que mudou até a sua identidade. Paulo, o nome dele em hebraico é Shaul, depende da pronúncia. Uma derivação do nome Saul, em homenagem ao rei Saul. E Paulo, o ministério dele foi dedicado aos gentios. E por ter uma dupla cidadania, em Roma o seu nome era Paulo. E ele foi aderindo tanto a essa cidadania romana, que ele assinava as cartas como Paulo. Ele começou o seu ministério, depois de ter o seu coração todo cheio da lei, com a primeira pessoa proeminente da igreja de Antioquia, chamada Barnabé, filho de Nabé, filho, Nabé é o nome dele, Barnabé. Paulo se alinhou a esse cara, e esse cara foi tão importante na vida de Paulo, que na primeira viagem missionária de Paulo, quem liderou foi Barnabé, não foi apóstolo Paulo. A partir da segunda, apóstolo Paulo toma a liderança, mas na primeira viagem, quem está liderando é apóstolo Barnabé. Os dois foram ordenados, enviados juntos, consagrados juntos. Em Atos capítulo de número 13, a Bíblia fala que os dois são enviados pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia impõe as mãos sobre Paulo e Barnabé e consagram os dois, envia os dois, ordena os dois a uma missão. Já no capítulo 14, no verso 2, se eu não me engano, já diz lá: e os apóstolos ensinavam a palavra do Senhor. Paulo pegou toda a lei, todas as 613, olha que era um orgulho danado, hein, irmão? Porque ser chamado pelo judeu de doutor da lei é conhecer a fundo, a ponto de minuciar ela toda, as 613 leis, esmiuçar ela toda, pegar ela e compartilhar com detalhes as 613 leis. E Paulo agora é discípulo de Barnabé, porque os mandamentos podem estar no teu coração, as leis podem estar no teu coração. Tem gente dentro das igrejas, tem famílias dentro das igrejas, que se enchem de orgulho por ser parte da história da igreja. As leis e os mandamentos estão fitados nos meus olhos, cravados no meu coração, como uma tabuleta no peito para dizer: eu guardo os mandamentos. Mas se você não tem revelação do Espírito, você não tem identidade. Paulo tinha a lei, mas não tinha identidade, porque lhe faltava o quê? A revelação do Espírito. Pedro teve a revelação do Espírito e por isso foi-lhe dada logo a sua identidade. Jesus estava sentado com Pedro e os discípulos, e logo
começaram a falar, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é isso, estão dizendo que o Senhor é João Batista reencarnado. E Jesus pergunta, e vocês? O que dizem que eu sou? Pedro levanta a voz, às vezes davam afora, mas às vezes dava bola dentro, ele levantou, opa, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e fala, não foi vós que falaste, mas foi o Espírito que te revelou. E porque o Espírito te revelou, aqui está a tua identidade, tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja. Aleluia. Não adianta ter os mandamentos no coração, se não tem a revelação. Os mandamentos gravados no coração sem a revelação cria religiosidade. Quantos nós conhecemos em nosso meio que sofreram por causa da religiosidade, sofrem até hoje por causa da religiosidade? A Bíblia não fala, a Bíblia não narra, a Bíblia não impõe, mas a religiosidade entra. Ele não pode ser um de nós, porque a roupa dele é diferente. Ele não pode ser um de nós, porque a fala dele é diferente. Ele não pode ser um de nós, porque a situação social dele é diferente da nossa. Ele não pode ser. Ele não pode ser um de nós. E aí agrava um pouco, porque o pecado dele é diferente do nosso. A Bíblia fala aqui que todos pecaram e destituídos, separados, foram da glória de Deus. Mas quando a gente vê alguém com um pecado diferente, a gente já olha e fala, é mesmo, é? Caramba, ele fez isso, que canalha. A Bíblia fala assim, ó, vigia aquele que está de pé, para que não caia, porque se cair faz pior. Mas sabe por que a religiosidade ela é tão entranhada na nossa sociedade e consequentemente dentro das igrejas? Porque falta revelação. Não é a falta da lei, é a falta da revelação. O problema hoje das famílias não é a palavra, não é a Bíblia em si, é a revelação da Bíblia. É olhar para o outro e falar assim, se o Senhor chamou esse cara, se o Espírito Santo tocou nessa pessoa e a trouxe para dentro da igreja, quem sou eu para colocá-la para fora? Quem sou eu para não acolhê-la? Quem sou eu para não abraçá-la? Porque o pecado é diferente. Jesus foi o maior conhecedor de todos da lei. E Jesus estava no meio do caminho e um belo dia apareceu uma mulher aos seus pés. Ele, no caminho, a mulher apareceu. Era Maria Madalena ali, pá, prostrada, e o pessoal querendo tacar pedra, irmão. E não é pedrinha nem bola de gude não, é pedra. Pedra pontuda, pedra para matar. É pedra para ser usada como arma. É quase esse troço aqui pesado para arremessar no Kengo. E ela cai de joelhos aos pés do Senhor, dizendo quase, pelo amor de Deus, tem misericórdia. E aí Jesus pergunta, por que vocês querem matar? Porque é adúltera. O que incomodou? Foi ela ser adúltera ou foi o pecado dela ser diferente dos demais? Porque Jesus já vira e fala assim, ó, quem não tem pecado atira a primeira pedra. A igreja de hoje não pode ser como os religiosos de antigamente. Comparar o outro com o seu próprio pecado. Não, o pecado dele é diferente do meu, ele não pode conviver comigo, ele não pode fazer parte do mesmo grupo que eu, ele não pode ficar perto de mim. Se sentar num banco eu pulo 3. Glória a Deus, aleluia. Não. Jesus pega aquela mulher, levanta aquela mulher,
Depois de todos confrontados, eles vão embora, evadem do local, e Jesus levanta ela e fala assim: mulher, onde estão os teus acusadores? A igreja que tem revelação, que tem intimidade, ela não precisa de religiosidade, só precisa ficar atenta a estatuto quando a intimidade acaba. Quando se tem intimidade, não precisa de estatuto. Você não precisa toda hora fazer reunião em casa para falar: minha casa é assim. Não precisa, seus filhos já te conhecem, por causa da intimidade. Eu sou casado há 20 anos, mas se hoje ainda eu for na casa dos meus pais, eu não preciso pedir licença para abrir a geladeira. Sabe por quê? Porque eu tenho intimidade na casa dos meus pais. Mas se eu for na sua, de repente nem na cozinha eu vou. Religiosidade entra onde falta revelação e onde falta intimidade. Amado, tenha intimidade com Deus. Busque intimidade com o Senhor. Quem era Paulo? Paulo era conhecido no meio do judeu. Quem é apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo é conhecido no mundo inteiro. Há 2000 anos nós falamos de apóstolo Paulo, doutor na lei, que graças a ele os gentios conheceram a Cristo. E como eu falei atrás, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, todo mundo reunido para falar sobre as tradições judaicas impostas ao povo gentio. Eles estavam preocupados porque o povo gentio estava se convertendo, um número alarmante de gente se convertendo, apóstolo Paulo pregando e o povo se convertendo, e os judeus preocupados. Bem, gente, olha só, vocês sabem, né? As reuniões que estão acontecendo, não pode botar no mesmo ambiente mulher e homem. A tradição judaica não permite. Olha só, outra coisa, pior ainda, os homens precisam ser circuncidados. Apóstolo Paulo vira e fala: deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu sei que eu sou novo aqui na área, sou um dos últimos a chegar, mas deixa eu falar um pouquinho aqui. Se nem vocês, filhos de Abraão, conseguem guardar as leis e os mandamentos, por que vocês querem cobrar isso dos gentios? Deixe que a revelação seja dada a eles e que eles se enquadrem aos mandamentos e às leis por amor. O amor faz você obedecer às leis e os mandamentos. O amor. O debate acabou. E o que prevaleceu? A graça, a fé, o amor. O que prevaleceu? A sujeição, mas em amor. Não adianta a gente empurrar pela goela abaixo lei e mandamento a ninguém, porque na presença a pessoa pode obedecer, mas na ausência não honra. Não adianta. Eu era um crente quando jovem, eu fui nascido e criado dentro da igreja. Eu era muito difícil, gente, porque na presença eu era o crente. Vocês não têm ideia, eu era o crente. Eu jovem, eu era o crente, acabava o culto e ia para o baile funk. Por quê? Porque desde criança, não que esteja errado, eu fui obrigado a ir. Está mais é que certo, tem que ir mesmo. Eu falava para o meu pai era desviado, minha mãe que ia para a igreja. Olha o poder que a pessoa tem, mesmo sozinha fazendo. Eu e meu irmão, um pouquinho mais velho do que eu, nós ficávamos em casa no domingo, e quando dava 6 horas, minha mãe falava assim: vai se arrumar. Eu falava: não, eu quero ficar em casa com o papai.
quero ver televisão com o papai. Aí a minha mãe me pegava pela mão, eu pequeno, e virava assim: Manuel, aqui ó, Alexandre não quer ir para a igreja. Meu pai levantava na hora, pegava o cinto, falava: como é que é? Eu falava: pai, eu quero ir para a igreja agora, eu quero orar muito, pai, eu quero cultuar o Senhor, pai. Aí o crente hoje fala assim: não, eu deixo meu filho escolher. Amado, cuidado, não retire a vara do teu filho. Meu pai, mesmo desviado, fez certo. Hoje, pela graça do Senhor, hoje eu e meu irmão somos pastores. Mas não somos pastores por causa da religiosidade, não, porque amamos. Somos crentes porque amamos. Quando nos reunimos, ainda somos crentes. Quando estamos em outro lugar, quando estamos nos reunindo com os amigos, ainda somos crentes. Não somos crentes somente dentro da igreja. Em todos os lugares, o amor é tão grande que somos crentes em todos os lugares. Então seja crente em todos os lugares através do amor, amado. Paulo não conhecia amor, mas a revelação mostrou para ele que era amor. Então ame. Ame de verdade, ame de fato, mas não ame segundo o teu padrão não, porque o teu padrão é falha. A Bíblia vai dizer: quem pois conhece o próprio coração? O coração do homem é enganoso. Às vezes você está amando alguém, mas está atrasando a vida dela, está prejudicando o outro, querendo fazer o bem. Querendo fazer o bem, você atrapalha às vezes, mas quando você ama com o amor de Cristo, aleluia, esse amor de Cristo, irmão, é amor que restaura, é amor que cura, é amor que liberta, é amor que salva. Salvação para as nossas famílias, esse é o tempo. Salvação para as nossas casas. Salvação é uma palavra em grego, no Novo Testamento, sozo, está escrito na Bíblia 110 vezes. Salvação, redenção, cura, libertação, preservação, tudo isso é sozo. Sozo é a preservação de Deus na tua vida nesse tempo tão difícil, é a preservação da tua casa. Fique de pé em nome do Senhor. Posso pedir, pastor, para ficar de pé e orar? Já pedi, né? Deixa eu te falar uma última coisa. Deus nunca esteve preocupado com você. Preocupação é algo que não está na mente de Deus. Porque preocupação é tentar antever alguma situação. E Deus é onisciente. E pela onisciência de Deus, Deus não se preocupa, Deus se ocupa. Deus sempre esteve ocupado por você. Salmo 121 diz que aquele que não dormitará, que não dormirá, o guarda de Israel, aleluia, ele te guarda. Ele te protege, a sua mão está sobre a tua vida, aleluia. Então coloque a mão no teu coração, porque dele procede as saídas da vida, e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nos sujeitamos completamente a Ti, nos sujeitamos completamente aos Teus desígnios, entendendo que somos filhos, nós não somos os pais, somos os filhos, e compreendemos que devemos obedecer e nos sujeitar, mas em amor. Amamos o Senhor, amamos a Tua vontade, portanto, venha reinar em nossas vidas, reine na nossa família, abençoe as nossas casas. Queremos uma família que seja influente no meio dessa sociedade, Pai, mas para isso, nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Que o Senhor venha se revelar em nós e criar para cada família a identidade que o Senhor deseja. Assim como Gideão falou: o Senhor é Jeová Shalom, porque essa era a identidade dele. Num coração todo tribulado, atribulado e perseguido, ele declarou: o Senhor é Jeová Shalom, porque encontrou paz.
Ah, Moisés, enquanto peregrinava no deserto, declarou: o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Pai, em nome de Jesus, que essa identidade venha a ser revelada no coração de cada um que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Abençoe os teus filhos, abençoe a tua casa, que haja sim sozo, salvação sobre este lugar e sobre eles, que haja preservação, cura, que haja bênçãos sem medidas, aonde entrar e ao sair. Pai, guarda cada casa, guarda cada casamento, guarda cada filho, guarda cada pai, cada mãe. Deus, em nome de Jesus, vai no coração desses que estão em casa assistindo, Senhor, essa palavra, que o Senhor venha aprofundar essa pregação no coração deles, e eles venham crer, Senhor, e a tomar posse dos teus decretos e os teus mandamentos. Sim, Pai, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, Senhor, queremos o Espírito. Venha com o teu Espírito sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Se você puder, louve o nome do Senhor e agradeça a Ele. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, ministrando essa palavra, aleluia.